Olá, seja bem-vindo ao Lar do Casal Nerd. Eu sou a Lília. Eu sou o Antônio. E hoje nós vamos explicar para vocês mais ou menos como funciona um síndico profissional no condomínio. Lembrando que a nossa experiência é antes de morar nesse condomínio. A gente ainda não mora. O síndico já está escolhido desde o processo da reunião com o pessoal da construtora e a gente está tendo contato direto com o síndico para resolver, inclusive, problemas. E a gente vai contar tudo para vocês como que funciona essa questão. Então vamos lá. Então quem é o síndico ou a síndica no nosso caso, né? Síndica é a pessoa que tem a função de gerenciar o condomínio. Então ela é a pessoa que vai exercer a função de administrar ali os prestadores de serviço, as pessoas que estão ali e também de mediar conflitos, de organizar todo o esquema do condomínio. Então é a pessoa que fica responsável pela gerência desse condomínio, do funcionamento desse condomínio. E o síndico profissional, ele tem uma coisa que é mais interessante sobre o síndico que é simplesmente morador, né? O síndico profissional ele tem uma formação na área, ele precisa fazer cursos de administração de condomínios, precisa entender de administração como um todo, então isso é uma vantagem, porque ele sabe como funcionam os processos, coisa que um simples morador, se ele não tiver conhecimento nessa área, pode ser que em algum ponto ele peque, né? Então não vale achar que por ser síndico morador, é tudo uma beleza que você vai conseguir resolver todos os problemas, porque não é bem assim. A gente precisa que o síndico conheça os processos que permeiam ali uma boa relação e resolução de problemas, visto que é um condomínio grande. Imagina 400 famílias morando e uma pessoa que representa todas elas, né, numa questão aí de resolução de problemas. E assim, não significa que essa pessoa, que é a administradora, né, que é o síndico profissional, não possa morar em algum condomínio que automaticamente essa pessoa administra. Pode ser que tenha essa coincidência. Mas normalmente o síndico profissional, ele administra vários condomínios, não só um especificamente. Então vai ter provavelmente algum que ele more, né, se ele for um morador de algum condomínio que coincidentemente ele é síndico também. Mas os outros todos, ele é só esse administrador, esse gerente. Então essa foi uma vantagem, né, que a gente acabou encontrando lá no dia da assembleia para escolher os síndicos, mas teve vários candidatos, a maioria moradores, e aí o morador passou a procuração para essa pessoa para representar ele e se candidatar, que é a nossa síndica profissional. Então assim, o fato de ser morador, às vezes, nessa questão de mediação de conflito e tudo mais, por ser morador, às vezes a pessoa fica com receio de se indispor com algum vizinho, porque tá ali o tempo todo. Então, se tiver algum conflito, às vezes a pessoa fica com esse mal-estar no condomínio, sabe? Eu sou um morador, eu tenho interesses também nesse condomínio, porém eu sou um síndico, então eu sou uma pessoa que decide através da votação da maioria. E talvez aqueles que não ganharam na votação possa criar um conflito, um mal-estar aí com esse síndico. Então o fato do síndico profissional não ser um morador e ser uma pessoa que tem um conhecimento técnico, uma formação e tudo mais, isso acho que coloca num lugar de talvez uma neutralidade, não neutralidade, mas uma pessoa que vai tomar as providências de acordo com a maioria, né, com a vontade dos moradores, mas que não vai ter essa indisposição com os vizinhos porque ele não mora ali, ou mesmo que seja o condomínio que ele mora, a função dele ali como síndico é um exercício profissional, né? Ele não está ali como uma pessoa só, como um morador, ele está ali como uma função profissional naquele condomínio. Então isso é uma coisa que a gente achou bem legal. Ele acaba não deixando a convivência interferir e outra coisa, além da convivência, a afinidade, né? Exato. Então afinidade e convivência não influenciam nas decisões tomadas e nas resoluções dos problemas que um condomínio pode acabar enfrentando, inclusive conflitos entre famílias, né? Uma questão de som alto, ou seja, qualquer outra questão aí, animais domésticos e etc. Então, acho que isso é uma coisa que vale muito a gente pensar sobre. Inclusive, a gente tinha um pouco de preconceito com esse síndico externo, né? Mas como que uma pessoa de fora vai conseguir resolver os problemas que são de dentro? Mas desde o primeiro contato, a gente tem tido uma ótima experiência, né, com a síndica que assumiu o nosso condomínio, e inclusive resolvendo problemas que nem são dela, porque afinal, como nem entregou, ela nem tinha que estar resolvendo problemas do condomínio, mas ela já está
tomando conta disso tudo e está ajudando bastante a gente nessa questão, principalmente porque a gente teve alguns atrasos, alguns problemas com a construtora e é por aí. E aí também, uma coisa que é importante, né? O salário do síndico, ele é com a tarifa do condomínio. Então, quando os moradores mudam para esse lugar e começam a pagar a despesa do condomínio, é que desse valor é que sai o rateio das despesas. Então, no nosso caso, a síndica também, como ainda não entregou o condomínio, ela nem está recebendo salário. Então, ela está ajudando a gente a resolver essas coisas, porque quanto mais rápido entregar, melhor para a gente, que vai morar logo, e para ela também, que começa de fato a receber e a ser aí paga pelo serviço que ela se dispôs a fazer, né? A função dela lá no condomínio. Então, assim, essa é uma coisa também que a gente achou interessante, porque como ela tem essa experiência, tem essa formação, ela já sabe, inclusive, esses probleminhas que a gente... problemas consideráveis que a gente tem tido lá no nosso condomínio antes de mudar, que é justamente nessa questão de vistorias, e tem os outros vídeos aí também que a gente explica o que aconteceu. Então, a experiência que ela tem está ajudando a gente, inclusive, a se organizar com isso, sabe? De ir atrás, de buscar saber como é que funciona. A experiência que ela tem dos outros condomínios que ela administra, ela passa para a gente já ter mais ou menos uma ideia de como funciona e de como proceder. Mas ela tem sido um super apoio, assim, para a gente nessas questões todas que estão sendo resolvidas antes da entrega das chaves, né? Então, isso tem sido muito legal. E claro que a síndica, no nosso caso a síndica, mas o síndico profissional, ele não vai trabalhar sozinho nessa questão. Ele tem sim a ajuda dos moradores, que são nomeados subsíndicos, né? No caso é um representante para cada bloco. No nosso caso a gente tem 22 blocos, então a gente tem 22 subsíndicos que são responsáveis por passar as considerações de cada bloco para a síndica. O subsíndico não vai resolver, ele simplesmente faz a mediação do que está acontecendo para que isso chegue na síndica por uma só voz, né? Porque imagina 400 famílias falando um monte de coisa para ela, seria confuso demais. Então essas 400 famílias falam com seus subsíndicos, um de cada bloco, e esse subsíndico, ele transmite as informações para que a síndica, no nosso caso, ela tome as ações para a resolução dos problemas, né? E vale também lembrar que existe o conselho fiscal e o conselho administrativo para divisão de tarefas, né, e mais eficiência em toda a questão dos processos. E outra coisa, além dessa equipe que é interna do condomínio, né, que são subsíndicos, a equipe dos conselhos fiscais e administrativos, a síndica também ela é responsável por contratar a empresa que é a administradora do condomínio, né? Então, essa administradora é uma equipe, né, de suporte, aí, juntamente com o trabalho da síndica e dessa equipe de dentro do condomínio, que é o escritório que vai ter o apoio contábil, de finanças, da administração em si, né, de prestação de contas. É quem faz o documento ali, o boleto, que vem com toda a descrição do que foi gasto, de quanto foi gasto, né, que faz essa questão da cobrança, né, pro morador que às vezes está inadimplente, então, que emite boleto, que mexe com os dados cadastrais. Então, toda essa questão operacional, né, da administração do condomínio, normalmente tem um escritório, que é uma administradora de condomínio, que a síndica contrata esse serviço para ajudar também nessa administração. Né? Então, isso é uma coisa que é muito legal. Normalmente, um síndico que é morador também faz isso, né? Ele tem que contratar uma equipe de um escritório para poder ajudar nessa função aí de administrar o condomínio. Porém, por ser uma síndica profissional, ela já sabe o escritório que funciona melhor. Normalmente, ela já trabalha com uma equipe para todos os condomínios que ela administra, então já fica... A função ali, os serviços já ficam mais alinhados porque ela já conhece a equipe, ela confia nessa equipe e essa equipe também já conhece o trabalho dessa síndica. Então as coisas já ficam mais ou menos alinhadas ali, padronizadas. Então o trabalho, tudo fica amarradinho para ser mais eficiente, sabe? Então assim, essa equipe tem, a administradora de condomínio normalmente tem advogado, tem contador, tem um administrador, então tem uma equipe com vários profissionais com conhecimentos específicos que auxiliam essa síndica nessa gestão, né, do condomínio. Ela também já tem parte desses conhecimentos, porque, como foi dito, né, ela faz uma formação, ela tem um curso de formação para síndico, para administrador de condomínio, gestão de condomínio. Então, nesse curso, né, tem esses conteúdos que ela aprende, mas no caso do escritório também tem esses profissionais que têm conhecimento mais específico, né? Então, às vezes, alguma coisa que ela tem dúvida, que ela ainda talvez não sabe exatamente como proceder, tem essa equipe aí de suporte com conhecimento específico para ajudar a gerir melhor esse condomínio.
Outra coisa que vale lembrar e que algumas pessoas perguntaram pra gente e comentaram conosco é que talvez esse síndico seja funcionário da construtora, mas isso não acontece. O síndico profissional não tem vínculo com a construtora. No nosso caso, a MRV, né? A construtora do nosso condomínio. E a síndica, ela não tem um vínculo com a MRV. Ela não é funcionária da MRV, ela não trabalha para a MRV, ela não é uma prestadora de serviços dessa empresa. Ela simplesmente administra condomínios que são construídos por essa empresa. E por outras também, né? Ela administra condomínios de outras construtoras aqui na nossa cidade. Então, ela não tem esse vínculo com a MRV porque ela presta serviços de administração de condomínio para outros condomínios de outras construtoras. Então, ela não tem um vínculo direto com a construtora. A questão dela é com os moradores que escolhem essa síndica e aí ela faz essa amarração com o escritório da administração e tudo mais, mas ela não tem nenhuma relação com a construtora, o que acaba sendo bom, né? Porque nessas questões de interesses de morador e construtor e tudo mais, que a gente tem tido alguns problemas que a gente já comentou aqui, a síndica está do nosso lado, ela está do lado dos moradores, porque qualquer problema que aconteça depois que já foi entregue as chaves, tudo bem que tem ali o prazo da garantia, tem as pessoas da construtora que são responsáveis pelo pós-entrega e tudo mais, mas ali em questão do dia a dia do condomínio, a responsabilidade da gestão é dela. Então, é interessante que ela seja um apoio dos moradores, por isso que ela não tem o vínculo com a construtora, porque a construtora depois ela só vai arcar com as questões de garantia, de manutenção de alguma coisa específica da construção. Então, a manutenção do dia a dia, a rotina de dentro do condomínio é dos moradores com a síndica. Então, na verdade, ela é uma gerência dos moradores. Ela não tem vínculo com a construtora, é outra história. Outra coisa é que, como ela já administra outros condomínios da mesma construtora, ela sabe caminhos para lidar com a construtora. Mas isso não faz com que ela seja uma funcionária, ou que ela tenha vínculo, ou que ela seja uma prestadora de serviço específico das construtoras. Então isso é interessante porque entra com a imparcialidade novamente. Assim como a imparcialidade que vem lá na questão dos condôminos, né, dos moradores, tem essa imparcialidade dela também para com a construtora. Independente da construtora que seja, ela vai estar atuando como a síndica daquele condomínio do lado dos moradores, né? Para essa escolha de síndica e tudo mais, no dia da votação a gente não tinha muitas informações, porque a gente não conhecia, né, os próprios moradores que se candidataram. Como a gente não mora no condomínio ainda, a gente não conhece essas pessoas, então cada um meio que se apresentou e tudo mais. E aí depois a gente procurou saber, e outros moradores já tinham essa informação, dos outros condomínios que essa pessoa administra, o quanto mudou muito, assim, o quanto foi gritante a diferença de quando era administrado por um morador que não tem todo esse conhecimento técnico e que o condomínio não estava funcionando direito, não era bem administrado, e quando passou a gestão desse condomínio para uma pessoa que tem um conhecimento, uma formação específica para isso, o quanto o dinheiro do condomínio, da taxa do condomínio, foi mais bem aproveitada, né? Então, assim, a gente ficou feliz até, porque no fim das contas a gente não conhecia ninguém, né? Então tinha advogado, tinha contador, tinham pessoas de várias funções ali que estavam se candidatando para esse cargo, né, de síndico. E aí apareceu a nossa síndica, que é uma síndica profissional e tudo mais, se apresentou e tudo. Então algumas pessoas já conheciam como é a gestão dela em outros lugares. Às vezes tem algum familiar, algum amigo que mora em outro condomínio que ela administra. E aí essas pessoas passaram muitas informações importantes pra gente, que a gente se sentiu seguro também, né, nessa questão de ela ter sido escolhida, né? Porque realmente foi uma mudança interessante, assim, para os condomínios que ela gere, né? Que ela participa aí da administração, porque o dinheiro foi mais bem aplicado, a reserva do condomínio, foram feitas melhorias nesses lugares, né? Então, assim, são coisas que para nós como moradores, que tá ali pagando a taxa todo mês, ainda não estamos pagando, na verdade, mas quando a gente mudar e começar a pagar essa taxa, é importante essa questão das melhorias, né? Sei lá, por exemplo, a câmera de segurança. O condomínio entrega com uma quantidade mínima de câmeras. Então, o dinheiro de caixa é que vai ajudar a gente a colocar câmeras dentro dos elevadores, na porta de cada bloco, né? Então, isso vai melhorando pra gente, vai valorizando o condomínio, né? Então, um apartamento que tá num condomínio que tá bem cuidado, bem valorizado, com a manutenção, com as coisas tudo em dia funcionando,
Na hora que você vai alugar um apartamento desse condomínio, você pode cobrar um valor melhor de aluguel, né? Porque vale a pena, é um lugar que funciona bem. Se você comprou esse apartamento na intenção de vender como um investimento, você também consegue um retorno, né? Depois, inclusive, a gente vai fazer um videozinho falando de qual valor que a gente pagou lá no comecinho e quanto tá hoje, né? Do quanto já valorizou e ainda nem entregou a chave. Então, normalmente, quando entrega, ele valoriza mais um pouco. Então, assim, todas essas coisas contam, sabe? E tem também uma questão que o morador que pega para ser o síndico e chega no momento que ele não dá conta mais, você imagina que isso vira uma bola de neve, ele pede para sair, quem tem que assumir a bucha é o próximo síndico. E você tendo uma pessoa que é profissional, ela já vai ter condição de não deixar essa avalanche de problemas acontecer. Então os problemas são resolvidos ponto a ponto. No momento assim que, se fosse um síndico simplesmente morador, que não tivesse todo esse conhecimento da área de ser síndico mesmo, dessas funções que ele tem que exercer, isso poderia virar uma bola de neve e a pessoa acaba tendo que sair e você imagina, passar esse bastão é uma coisa difícil, né? Qualquer tarefa que a gente tenha que passar para outra pessoa e a pessoa pega o problema já começado, é muito mais difícil de resolver do que se o problema tivesse sido resolvido de pequenas etapas desde o começo, de onde ele surgiu e tudo mais. Então é isso. A gente explicou mais ou menos como funciona o síndico profissional, de acordo com o que a gente sabe também, né? Porque a gente ainda não está morando no condomínio, lá no dia a dia. Depois a gente pode, né, talvez fazer uma parte 2 desse vídeo, falar como é que tá acontecendo. Né? A gente vai atualizando as informações todas. E aí, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda muita gente. Coloca aqui embaixo nos comentários qual é a sua experiência lá no seu condomínio. É síndico profissional? É síndico morador? O que tem de parte boa? O que tem de parte ruim? Divide aqui com a gente sua experiência, que a gente também fica feliz com isso e a gente tá aqui para dividir também um pouquinho com vocês. Sugestão de assuntos, se vocês querem que a gente fale de algo específico, deixa aí também, que a gente vai tentar atender a todos. Beleza? Então, valeu! Tchau!